somos somatória de experiências. Exatamente. Né? E cada uma dessas experiências está arquivada numa determinada personalidade que se envolveu com aquele tema com mais tranquilidade, com mais propriedade. Então, se eu penso que é a experiência de vida de um ator, né? E um bom ator, ele entra em surto psicótico com uma competência absurda. Né? Por quê? Um bom ator vive aquilo que a gente chama de fé cênica. Né? Então, eu estou aqui na cidade de São Paulo, para quem está nos acompanhando, e temos uma opção de arte aqui absurda, né? A cada esquina que você cruza. Então, eu já tive a oportunidade de prestigiar atores brasileiros, e eu prefiro a arte do teatro, cinema, enfim, mas eu gosto muito da vivência do teatro. E eu ter um folder na mão, estar com o olhar no palco e não visualizar o ator que está ali descrito no folder, porque eu estou vendo o personagem. Então, a fé cênica é um exercício consciente de um ato psicótico. Quando eu consigo emprestar parte do meu ser, quase que numa totalidade de 100%, para que um outro ser aconteça. Exatamente. E dê o seu recado e faça a sua comunicação. Então, por isso que eu falo, olha, por mais que eu tenha entrado no universo da psicologia, da psicanálise, eu não sou adepto a pensar doenças. Eu gosto muito de pensar processos. E eu sempre pensei assim, já antes mesmo de começar minha formação. Se as doenças não servem para nos matar, qual será a função que elas têm? E eu entendo que toda e qualquer doença, seja física, psíquica, só tem uma única função: nos educar. Porque Exatamente. as doenças morrem. Nós, como espírito eternos, nunca. O câncer que consumiu o corpo do seu pai, Douglas, morreu. O seu pai jamais. Eu Gosto falo de no pensar a livro, vida por essa perspectiva. sem dúvida nenhuma, eu acho que a experiência não é o que você o que aconteceu com você, mas é o que você fez com o que aconteceu com você. Que isso é de um Exatamente. escritor chamado Aldous Huxley, que é um escritor britânico, né? E é verdade, e é isso por isso eu vejo uma oportunidade, como eu vi a oportunidade da Covid, por exemplo. Eu falo que a Covid foi uma oportunidade para que a gente fizesse um reassessment, né? Uma reavaliação de tudo, como que o Douglas está no trabalho, como que as pessoas estão, como que elas se sentem com relação ao mundo, e eu acho que isso é muito benéfico para nós como seres complexos e continuarmos a nossa evolução. Né? Olha, Douglas, em relação ao Covid, eu já estou ali próximo aos 60 anos. E eu sempre fui muito crítico em relação a essa troço aqui chamado tecnologias, né? Até porque eu tenho um que nunca larga o celular da mão. De repente, quando veio a pandemia e que eu entrei de cabeça nesse universo, eu fui ver o tamanho da minha arrogância de não entender a espiritualidade criando mecanismos que naquele momento a minha ignorância não tinha alcance, mas que quando veio a pandemia, eu lembro que eu olhava meu filho me ajudando a mexer nesse universo e eu dizia assim, como seria atravessar a pandemia sem tecnologia? E para os mais jovens, eu entendo que o recado é assim: olha, como é importante não só vivermos, que é essa fruição que o jovem quer, né? Ele quer viver. Ele quer 3 baladas por final de semana, que é o viver. E a pandemia me chama Olhando, atenção para uma coisa chamada conviver. Sair um pouquinho dessa fruição, dessa exigência que o mundo da cultura faz e mergulharmos no nosso interior para pensarmos como que eu estou convivendo com o meu próximo. Né? Qual é a natureza dessa troca? O quanto eu estou enriquecido nesse contato com os meus próximos? E aí eu entendo que esse é o maior recado da pandemia, que a gente aprenda ou reaprenda, se for o caso, a conviver. A gente pode chamar isso de também autoconhecimento, doutor Hildo?
Podemos sim, Cristina. Mas veja, o autoconhecimento ele só pode se dar a partir do momento que a gente desconstrua essa percepção do eu, porque quando eu afirmo muito eu naturalmente construo outro. E aí abre-se um abismo, cria-se aqui um grande cânion. Então, eu pensar, né, o eu como uma referência menor e o outro como um espelho que conta quem eu sou. Né? Porque eu só posso me constituir a partir do outro. Eu normalmente estou trancado aqui na minha sala de atendimento, que eu falo com vocês agora do meu consultório. Quando eu estou sozinho aqui, eu não sei quem eu sou. Né? A cada cliente que eu acesso, virtualmente ou pessoalmente, eu vou ter uma consciência muito clara de quem eu sou. Um me provoca alegria, o outro irritação, um me exige assim. Então, no contato com uma outra pessoa, as minhas máscaras caem. Né? Então, sozinho, nenhum de nós sabe quem é. A gente fica fantasiando que é alguém bacaninha, né? Até apareceu um desafeto seu na tua frente. Aí De perto ninguém é normal, né? você tem a real dimensão de quem você é à frente de um desafeto, né?